Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. Os acidentes com as crianças viraram uma importante fonte de preocupação diante de um significativo aumento. As estatísticas apresentam números que os especialistas consideram estarrecedores. São milhares de casos de crianças vitimadas, em alguns casos deles fatais. O mais doloroso é que a maioria das ocorrências está fora do que poderia ser classificado como uma fatalidade, porque poderia ser perfeitamente evitado. Para falar sobre o assunto, o Cultura Entrevista recebe hoje a médica pediatra Vera Lúcia Gaspar, uma especialista nesse assunto, membro do Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Vera Gaspar, obrigado pela presença aqui na TV Cultura. Obrigada. Tá, para que as pessoas conheçam um pouco mais a doutora Vera Gaspar, a senhora veio de onde? Está no Vale do Aço há quanto tempo? Sou de Juiz de Fora. A semana passada completei 41 anos do Vale do Aço. Formei em medicina em Juiz de Fora. Fiz residência médica no Rio de Janeiro e, ao terminar a residência, vim para trabalhar no Márcio Cunha, onde estou até hoje. Em 1970, 71, quando 72. 72, quando a senhora chegou a Ipatinga, já existia o Márcio Cunha? Já existia, era um hospital bem pequeno, mas já existia. Uhum. E atuou também nos hospitais nos outros hospitais da região? Tinha outros hospitais. E por que a escolha da senhora pela especialização em pediatria? Ao longo desses anos, trabalhando com crianças internadas, eu percebi o grande número de acidentes, a dor, o sofrimento, não só da criança, como da família. Acompanhei crianças internadas por queimadura, com profundo sofrimento, um sofrimento que a gente costuma dizer que ele é total, porque ele atinge o físico, o psíquico e o emocional da criança. Crianças vítimas de acidentes de transporte, algumas ficando com sequelas, a grande dor, o grande sofrimento. A gente que lida com essa situação também sofre ao ver as crianças sofrendo. E quando eu fui fazer mestrado na UFMG, eu resolvi estudar a prevenção dos acidentes. Motivada pelo acompanhamento de ter visto ao longo dos anos o sofrimento das crianças. Doutora Vera, a criança costuma ser muito franca, não costuma mentir, né? Costuma falar o que elas pensam realmente que vem do coração. Assusta a franqueza da criança? Não, eu acho até bom lidar com uma pessoa transparente, que fala pra gente realmente o que está pensando. É gratificante ouvir os comentários das crianças. E é um desafio para o profissional descobrir o que tem realmente a criança, porque pode ser que ela tenha dificuldade em relatar, como o adulto relata, na hora que tem um problema de saúde, uma coisa que incomoda. Né? Sempre a gente é questionado sob esse ponto de vista. Mas a gente, à medida que exerce a pediatria, nós percebemos os sinais, conversamos com a mãe, a nossa grande interlocutora, a mãe, o pai, os avós, quem estiver acompanhando a criança, eles falam para a gente dos sinais e dos sintomas que as crianças apresentam. E dessa forma a gente muitas vezes não sente falta, aliás, na maioria das vezes, de um relato da própria criança. O relato detalhado, minucioso dos acompanhantes ajudam à formulação das hipóteses diagnósticas. Nós dissemos lá na abertura do programa, da entrevista, que os números são assustadores. Em termos de Brasil ou termos regionais, como é que estão as ocorrências de acidentes que envolvem crianças? Nós baseamos muito os dados estatísticos do Departamento de Informática do SUS, DataSUS. No ano de 2010, ocorreram quase 19 mil mortes de crianças e adolescentes na faixa etária de 1 a 19 anos, configurando a principal causa de morte neste grupo etário. Se nós avaliarmos os acidentes sob uma perspectiva mais geral, vamos supor, pela representação de uma pirâmide, nós vemos que no topo da pirâmide, lá na pontinha, lá em cima, estão as mortes.
Um pouco abaixo, as hospitalizações. Em seguida, as crianças que são tratadas em emergências, em prontos socorros e recebem alta. Por fim, aquelas que tratam em ambulatório e as que recebem alguns cuidados em casa. As estatísticas mostram que aproximadamente para cada criança que morre, 40 são hospitalizadas e centenas são atendidas nas emergências. Ainda nós temos o dado de que para cada criança que morre, 4 ficam com algumas sequelas definitivas. E precisamos ver também que todos esses acidentes são acompanhados de grande dor, sofrimento e custos econômicos, sociais, não só para a família, como também para a sociedade. Ou seja, a rede pública de saúde, mantida pelo Sistema Único de Saúde, acaba sobrecarregada também com esse tipo de acidente. Um exemplo atual é a sobrecarga devido aos acidentes com motos, com adolescentes e adultos jovens. Nós percebemos, inclusive, que os adolescentes, embora não habilitados, estão a conduzir motos pelas cidades. Com muita frequência. Eu tenho entrevistado, conversado com adolescentes vítimas de acidentes que são hospitalizados e que estavam guiando uma moto sem idade e sem habilitação. Doutora Vera, a senhora citou números em termos de Brasil. Em termos locais, a senhora faz um acompanhamento também? Em termos locais, a gente nota que as hospitalizações por causas externas são muito frequentes, mas um número exato na cidade eu não tenho. As ocorrências estariam dentro daquela média nacional ou também assustadoras? Olha, as outras doenças, as pneumonias, a asma, a diarreia, teve um avanço muito grande, tanto na prevenção com vacinas, quanto no tratamento. Desta forma, à medida que essas doenças que anteriormente ocupavam um espaço muito grande dentro da clínica pediátrica, felizmente diminuíram, a gente nota que os acidentes não tiveram a mesma diminuição. Eles ainda são muito frequentes em nosso meio. Eu me lembro que fiz uma entrevista com a senhora certa vez e a senhora disse que não considerava fatalidade acidente com criança. E esse termo fatalidade tem que ser usado como bastante critério, vamos dizer assim. Por que a senhora pensa dessa forma? O seguinte, os acidentes hoje, eles são considerados, em sua grande maioria, previsíveis e preveníveis. Um exemplo, uma criança de 7 ou 8 anos que vai a um bar, que vai a um supermercado, uma padaria e que tem que atravessar uma rua, a gente já tem muito receio de que ela seja atropelada e a gente pode ver que ela corre um risco. Esses riscos têm que ser reconhecidos previamente pela família e evitar que crianças nessa idade atravessem ruas sozinhas. É um risco a que elas estão expostas ao atravessar essas ruas. Okay. Essa prevenção de acidentes, inclusive nós vemos as pessoas que trabalham nas grandes empresas lidam diretamente com riscos e as grandes empresas mantêm as comissões internas de prevenção de acidentes. Esse assunto da possibilidade da prevenção do acidente é uma realidade assim, bastante ampla e vem. Agora precisa espalhar mais, né, doutora? Precisa muito e precisa de muito espaço, inclusive na mídia, para que as pessoas possam ter acesso a essas informações. Os estudos mostram que quando uma mulher grávida, ela recebe ainda durante a gravidez orientação sobre prevenção de acidentes com o recém-nascido, com a criança pequena, ela terá uma adesão muito maior às medidas preventivas. Ok. E no próximo bloco aqui do Cultura Entrevista, na sequência dessa conversa com a doutora Vera Gaspar, onde a criança corre mais perigo? Será que ela está realmente segura dentro de casa, na sala, na cozinha, na área de serviço, no quintal? Logo na sequência, 1 minuto para o intervalo. Atenção! Luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo.
Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijafer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijafer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Patinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijafer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu e Patinga. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. A API oferece aos seus associados e dependentes no Clube dos Pioneiros um amplo salão de festas para vários eventos e serestas todas as sextas-feiras. Salão de jogos, sauna, cursos profissionalizantes, área assistencial, 2 campos de futebol society, quiosques com churrasqueiras e ampla área calçada para estacionamento e eventos externos. Na sede administrativa própria no Areal, consultas médicas gratuitas, tratamento dentário em parceria com o COI, exames laboratoriais e assistência jurídica. A API, Entidade de Utilidade Pública Federal desde 2009. Uma entidade administrada com visão de futuro. De volta ao Cultura Entrevista e o tema de hoje, prevenção dos acidentes com as crianças. Antes da sequência, quero agradecer a você que nos acompanha em todo o Vale do Aço. Lembra o contato, entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Doutora Vera Gaspar, a criança adora correr no parque, na roça, dentro de casa, no quintal, no clube, mas passa mesmo, a maior parte é dentro da casa, entre 4 paredes, no lugar que estaria teoricamente seguro. A casa realmente é um lugar seguro para uma criança? É preciso que seja, considerando que quanto menor a criança, mais tempo ela passa dentro de casa. Um estudo que nós fizemos aqui em Patinga mostrou que entre 3 crianças internadas por acidente, 1 aconteceu dentro de casa. Dentro de casa ainda ocorrem vários tipos de acidentes, muitas vezes graves. Um exemplo, a queimadura. A queimadura, ela ocorre basicamente em casa, com criança em casa, na cozinha. E a gente até já conhece o perfil da criança queimada dentro de casa. É uma criança com idade inferior a 4 anos, habitualmente, que chega perto do fogão e puxa o cabo de uma panela com líquido quente. Medidas simples, como deixar o cabo das panelas para dentro e, principalmente, evitar que a criança frequente a cozinha, são medidas preventivas eficazes. Nós sempre consideramos que para que uma criança pequena entre na cozinha, é necessário que ela tenha uma vigilância contínua durante o tempo que ela está na cozinha. Ela não conhece os perigos e ela, puxando essa panela com líquido quente, ela queima o rosto, o membro superior, o tronco, as pernas, e é um acidente muito doloroso e que é possível ser evitado. Assim como durante o preparo para o banho,
a mãe deve colocar primeiro a água fria, a criança longe, depois temperar com água quente. É muito comum a pessoa colocar água quente primeiro numa bacia e a criança entrar na água quente. Não pode fazer assim. Também, uma criança de 4 anos, ela já sabe acender um fósforo, mas ela não conhece o perigo de um fósforo aceso. E também evitar carregar a criança no colo enquanto está transportando um alimento quente, evitar que a criança puxe o alimento quente que está na mesa. São vários cuidados. Quais são os fatores que tornam o quarto de uma casa o segundo local onde mais ocorrem acidentes, conforme a pesquisa que a senhora prepara também para ser divulgada agora, daqui nos próximos dias? No quarto, as crianças caem de cama. Há o grande perigo de janela, principalmente nos apartamentos, janelas sem grade ou sem outro tipo de proteção como tela. E podem ocorrer também intoxicações com medicamentos guardados nos quartos. Outros locais improváveis que podem ser um palco de um acidente com criança dentro de casa? Um acidente comum é acidente em escada. Escadas. Escadas representam um risco para a criança pequena. Elas devem ter um portão embaixo e outro em cima, para que a criança pequena não tenha acesso à escada. E outro perigo para a criança pequena é representado pelo andador, voador. Esse equipamento para a criança, ele é contraindicado. Por quê? Quando a criança cai do andador, do voador, ela bate a cabeça no chão. Há vários casos de traumatismo craniano desencadeado por queda de voador. E também ela atrasa o desenvolvimento da criança. Já tem estudos com gêmeos que um foi colocado no voador e o outro não. Geralmente o que é deixado livre no chão para engatinhar, ele desenvolve melhor o equilíbrio do que aquela criança que é colocada no voador. É curioso a senhora falar isso porque ainda no domingo passado nós estávamos num ambiente público aqui e tinha uma família com uma criança no andador. Quer dizer, o equipamento continua a ser vendido, comercializado normalmente? Infelizmente continua, mas certos países evoluídos já aboliram o voador. Ok. Então não ajuda, pelo contrário, não ajuda, atrapalha. Ok. Esses objetos pequenos que nós temos em casa, moedas, parafusos, pregos e outros parecidos, canetas, tampas de caneta, isso é objeto alvo de acidente também com criança? É perigoso aspiração e sufocação com objetos pequenos. Um outro cuidado que a gente sempre realça é em caso de ter irmãozinhos maiores que têm brinquedos com peças pequenas, a criança pequena deve ficar fora do alcance dessas peças pequenas. É muito comum esse tipo de acidente, com pequenas peças de brinquedos. Existe até uma tabela de classificação de variados tipos de acidentes com as crianças de acordo com sua faixa etária, né? A começar com as crianças de até 1 ano, de 0 até 1 ano. Quais são os acidentes que a senhora consideraria como mais comuns? O mais comum nessa faixa etária é a queda. A queda, aliás, é o acidente mais comum na infância. A criança começa caindo da cama. É o mais comum. Porque as mães acham que ela ainda não rola e deixa a criança na cama. Desta forma, a gente recomenda que a criança deve sempre ficar no berço, para evitar esse tipo de queda. Depois, há o risco de a criança ter queda dos equipamentos dela, do carrinho, quando não corretamente colocada. Há risco de queda de trocador. O trocador deve ter proteção nas laterais. A hora de trocar a criança, previamente a mãe já deve deixar todo o material que ela vai usar ao lado da criança para não precisar nem virar para o outro lado, porque segundos de desatenção a criança pode cair do trocador. E
Outro risco é delegar o cuidado de uma criança pequena a um irmão maior, também criança. A criança, nesse caso, corre risco, inclusive de queda do colo dos irmãos. À medida que a criança cresce e começa a andar, ela tem curiosidade muito grande. A criança tem essa grande característica que é a curiosidade. Ela quer conhecer o ambiente, ela quer conhecer onde está e ela vai em frente. É preciso que os pais tenham um olhar cuidadoso na casa, passando de cômodo em cômodo, vendo quais são os perigos que possa existir e dar um jeito de melhorar a segurança. Aí a criança começa a subir em cadeira e cai na escada. À medida que ela fica mais independente, que ela já anda, ela corre o risco da queimadura. A queimadura é a faixa etária mais comum, é de até 4 anos. E novamente na adolescência, quando o adolescente entra no mercado de trabalho e vai trabalhar em restaurantes, também aí há um aumento das queimaduras. As intoxicações também ocorrem na faixa etária de 1 a 4 anos. A criança tem uma curiosidade muito grande, está na fase oral, leva tudo para a boca. Se ela encontrar medicamentos, produtos de limpeza, produtos tóxicos, tudo ela vai levar à boca. Inclusive na faixa de 2 a 4 anos está relacionado aqui choque elétrico. Choque ao lidar nas tomadas e em alguns equipamentos elétricos. De 5 a 9 anos, atropelamentos, aí começam os atropelamentos. Os atropelamentos, estatísticas aqui brasileiras mostram que, infelizmente, eles começam a ocorrer com crianças de 3 anos. O pico do atropelamento é entre 3 e 9 anos. Uma criança está apta a atravessar ruas, muitas vezes a partir de 12 anos, e algumas ruas nem isso. É preciso, para atravessar uma rua corretamente, que a pessoa faça um cálculo, a distância que vem o veículo, a velocidade que vem o veículo, o tempo que a pessoa vai gastar para atravessar a rua. E a criança não tem condições de fazer esse cálculo. Daí os atropelamentos serem muito frequentes entre crianças. Também de 5 a 9 anos começam a aparecer aqui os afogamentos, além de atropelamentos, queimaduras e afogamentos também. Afogamentos. O afogamento entre adolescentes é a terceira causa de morte do jovem brasileiro. Chegando a essa época de verão agora, a mídia já tem apresentado nesse final de ano uma frequência muito grande dos trágicos acidentes que são os afogamentos. A criança pequena, ela pode afogar em poucos centímetros de água. Daí a importância de não deixar balde com água, bacia, banheira. Deve colocar a água enquanto estiver usando. Logo que usar, despejar a água, esvaziar esses recipientes com água, que eles representam risco. Quer dizer, aquela piscina que foi comprada pelo pai e pela mãe para uma diversão de fim de semana é um risco para uma criança, lá no fundo do quintal. Assim como quem tem piscina em casa deve tomar uma série de cuidados. O primeiro deles é que toda piscina deve ser cercada dos 4 lados. O portão da piscina deve abrir para fora, fechar automaticamente e a fechadura também fechar automático, para dificultar a entrada de criança no recinto da piscina. Se ela estiver nadando, a pessoa responsável por ela, naquele momento, não deve executar nenhuma outra atividade que vai distrair, como atender celular, alimentar, conversar. E se a criança estiver dentro da água, ele precisa ficar próximo de forma que possa alcançar a criança com os braços.
Uhum. Existe até um movimento, uma ONG internacional, que faz uma campanha anual aí para que os pais, as pessoas responsáveis ensinem as crianças a nadarem o quanto antes, né? Importante também iniciativas nesse sentido. São importantes, mas a vigilância é maior ainda. É preciso que as crianças aprendam a nadar e é preciso que haja uma vigilância quando elas estão na água ou próximas da água. Usar o coletezinho salva-vida, ter um adulto responsável. E outra faixa de risco são os adolescentes. Em águas naturais, rios, córregos, açude, lagoa, verão, fim de semana, estão altos os casos. Eu vejo aqui na lista de classificação aqui que a partir da adolescência até a juventude, até 19 anos, 12 a 19 anos, parece que é uma somatória de todos os fatores anteriores: quedas, atropelamentos, afogamentos, choques elétricos, intoxicações, traumas, entre outros. Quer dizer, é também uma faixa de alto risco, né, a partir dos 12 anos, né, adolescência e juventude. O adolescente brasileiro morre mais por agressão, violência. Em segundo lugar, acidente de transporte. Em terceiro lugar, afogamento. Dados do Departamento de Informática do SUS. Quando a senhora fala acidente de transporte, isso aí inclui bicicleta, ônibus, carro? Todos os acidentes de transporte. E até o pedestre que é atropelado é classificado como acidente de transporte? Todos os acidentes de transporte são todos que envolvem um veículo. Doutora Vera, fala um pouco para a gente também sobre a incidência de acidentes com os ciclistas, as crianças e jovens adolescentes ciclistas. São muitos. Ciclistas. São frequentes as hospitalizações por acidentes envolvendo bicicleta e criança. O equipamento de proteção mais recomendado, considerado indispensável, é o uso do capacete. E as crianças não estão usando o capacete. Foi feita uma pesquisa recentemente aqui com as crianças que haviam sido internadas por acidentes com bicicleta e nenhuma usava capacete. Capacete, ele diminui a gravidade dos traumas cranianos, que são habitualmente os mais graves que acontecem com ciclistas. Além do imprescindível capacete, a criança deve usar cotoveleira, joelheira, roupa adequada, local adequado para andar de bicicleta, porque uma criança, no meio do trânsito, ela é considerada vulnerável. Mais do que o adulto? Muito mais. Né? Bom, deixa eu aproveitar que a doutora Vera falou dessa questão do ciclista, crianças com ciclistas. Nós percebemos lá no Parque Ipanema, principalmente no sábado à tarde e no domingo, que as pessoas, jovens e alguns adultos usam bicicletas nas pistas do Parque Ipanema no momento em que muitos idosos e crianças também estão lá. O Parque Ipanema tem uma lei municipal que proíbe o uso de bicicletas naquele local. No entanto, essa lei é flagrantemente desrespeitada. E eu já vi por mais de uma vez adultos, jovens, atropelando crianças no Parque Ipanema. Os pais descuidam um minuto só, ou mesmo o pai puxa a criança arreda um pouquinho só, o ciclista praticamente passa em cima da criança. Um apelo para o pessoal da fiscalização municipal que tome cuidado com relação a isso, já que as pessoas não querem obedecer a lei municipal e estão lá colocando em risco a situação das crianças que lá estão. Alguma coisa tem que ser feita, que seja a polícia ou a fiscalização municipal. Tem que tomar uma providência com relação a esse assunto lá no Parque Ipanema. É lamentável, porque as placas estão lá e dizem que é proibida a circulação de bicicleta. As placas estão, teve uma época, eu frequento muito o Parque Ipanema, e um dos receios que eu tenho ali é ser atropelada por ciclista. Porque a convivência de pedestres num ambiente tão lindo, tão bonito como o parque, onde a gente está despreocupado do trânsito, é muito perigoso. Há pouco tempo tinha um pessoal da faculdade, de curso de arquitetura e urbanismo, se não me falha a memória, que questionou o seguinte, que vários outros parques brasileiros têm liberação para a circulação de
de ciclistas. Eu acredito que as pessoas fizeram essa campanha sem ir lá para ver a situação lá, que é outra completamente diferente. Lá o Ibirapuera tem pista específica para ciclista. O Parque Ipanema, a pista foi pensada para o pedestre, para as caminhadas e corridas, e não para a disputa de espaço de bicicletas. Eu acho que é falta de compreensão, é a leitura errada da situação, né, doutora Bela? Bom, vamos agora a mais um intervalo. Nós voltamos em 1 minuto e o próximo tema aqui do nosso Cultura Entrevista sobre esse assunto, a prevenção de acidentes com crianças, é sobre uma campanha de esclarecimento. É necessário aumentar a divulgação? Nós temos campanhas de várias coisas e fala-se muito pouco em prevenção de acidentes com crianças. É 1 minuto só. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Está de volta ao Cultura Entrevista, que hoje trata do tema prevenção de acidentes com crianças. Doutora Vera Gaspar, há campanhas para a redução do uso do tabagismo, é claro, muito válida, campanhas de prevenção de acidentes no trânsito e várias outras campanhas, mas fala-se muito pouco na prevenção de acidentes com crianças. Tem um vácuo aí, uma lacuna que precisa ser preenchida no termo segurança com as pessoas? Considerando que as causas externas, quando se diz causas externas, nós estamos falando dos acidentes e a violência, que eles, de acordo com a classificação internacional de doenças, estão no mesmo capítulo, considerando que são a principal causa de morte da criança e do adolescente e que é possível prevenir, é preciso divulgar mais as medidas preventivas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no site sbp.com.br, tem um espaço conversando com o pediatra. Nesse espaço, os pais podem encontrar orientações sobre vários tipos de acidentes, desde prevenção de mordedura de cachorro, a acidentes com ciclistas, a contraindicação do voador e inúmeras outras. O transporte correto da criança no carro, que é outro ponto que o departamento tem trabalhado bastante, mas ainda é preciso divulgar muito mais. Muita gente questionou, reclamou daquela determinação de se usar as cadeirinhas, os assentos elevados para transporte de crianças, mas válidas essas iniciativas? Muito válidas. Os estudos já mostraram resultados favoráveis, diminuindo a mortalidade de crianças que estavam corretamente transportadas. Olha que legal. A senhora também é professora na área de pediatria, não é isso? Sou professora de pediatria. Universidade, da Faculdade de Medicina aqui do Vale do Aço. Esse assunto da segurança das crianças é tratado no ambiente acadêmico? Muito tratado. Os alunos têm várias oportunidades de aprender sobre a prevenção de acidentes, ocasiões em que eles fazem palestras para a sociedade, eles fazem palestras nos centros de saúde, nos postos de saúde sobre prevenção de acidentes, e o trote cidadão que a faculdade daqui utiliza,
o trote solidário é sempre voltado para a prevenção. Este ano será sobre a prevenção de acidentes com motociclistas, mas vários outros temas já foram abordados nesses trotes. Ok. A senhora disse também mais no começo da nossa entrevista sobre a importância de se preparar as mães para dar um ambiente seguro para criar os seus filhos. Essa campanha, quem desenvolve atualmente? É o hospital, é a faculdade ou os próprios pediatras que estão fazendo essa conscientização atualmente? O pediatra tem uma participação muito grande, mas a prevenção dos acidentes ela é vista como uma responsabilidade compartilhada entre toda a sociedade e um papel muito importante é o da mídia. Em um estudo recente feito aqui em Ipatinga, quando se perguntou aos pais onde receberam informações sobre prevenção de acidentes, eles destacaram as escolas, as unidades de saúde, a mídia. Além disso, é preciso da participação do governo, do transporte, da educação, das ONGs, dos cidadãos, de todos nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição nessa área. Ok. Bom, nossos colegas jornalistas, claro, sempre à procura de boas pautas, vão se interessar por esse tema. A senhora sempre está disposta, aberta a dar esclarecimentos, é isso? Disponível, porque cada tipo de acidente pode-se entrar nos detalhes da prevenção de cada tipo. Ok. Doutora Vera, agradecer a senhora mais uma vez pela participação aqui na TV Cultura. Espero que a senhora possa voltar aqui futuramente. Vamos tratar mais desses temas, desse assunto. A senhora tem, inclusive, vários artigos, vários textos publicados em vários lugares que tratam justamente desse tema. Eles são todos disponíveis, podem ser usados? Como é que está a situação? São disponíveis. Os principais textos para os pais são os da Sociedade Brasileira de Pediatria, no espaço Conversando com o Pediatra, sbp.com.br. E também na internet aí tem vários disponíveis. Ok, muito obrigado então, mais uma vez. Obrigada a você. O Cultura Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e não se esqueça do contato com o programa. entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Todas as entrevistas do programa estão disponíveis também na página da TV Cultura Vale do Aço na internet. Até mais.